Muito se falou do Murilo, Tá né? na janelinha? Tá na janelinha. O Nottingham Forest fez uma proposta ao Corinthians. Ixi. Atenção, porque tudo pode mudar do nada, né? É uma negociação que está acontecendo literalmente entre ontem e hoje. Os caras hoje estiveram reunidos. A proposta chegou para o Corinthians e para o Murilo. O Murilo comunicou ao Corinthians que quer ir embora. Vários clubes procuraram, o Corinthians já recusou diversas propostas porque não alcançava o valor que o clube pretendia. E eram mercados que o Murilo olhava ali com atenção e tal. Mas agora chegou a do Forest, que é da Premier League, é Série A, é a principal liga do mundo. Ele quer ir, ele comunicou, ele quer ir, proposta salarial vantajosa, a liga que ele gostaria, ele comunicou que ele quer ir embora. O Corinthians recusou a proposta do Forest. O Corinthians recusou, porque ela ali não estava superando os 15 milhões de euros, nem com bônus, nem com nada, e por isso o Corinthians recusou. Mas a informação que eu tive é de que as negociações continuariam, inclusive ainda hoje, e não está descartado um acerto. A tendência é que o Murilo, de fato, seja vendido por de 15 milhões de euros para cima. Se não subir essa oferta, ele não vai. A diretoria do Corinthians está batendo o pé. Mas a tendência é que, de fato, isso aconteça. A proposta suba, ele seja vendido. O Corinthians, que tem 80% dos direitos econômicos dele, também está negociando e deve guardar alguma coisa. Dificilmente o Corinthians vai vender os seus 80%. É uma perda esportiva enorme, né? A gente sabe que o Murilo... Aquela bola que o Murilo mete pro Renato Augusto fazer o gol contra o São Paulo é de quem conhece demais futebol. Ele olha para um lado e de canhota mete lá na frente. Agora, o Corinthians precisa de dinheiro, não tem o que fazer. Tem que vender. A gente sabe como é que é a situação financeira dos clubes do Brasil. Seria o Corinthians é um deles. Seria a maior venda de um zagueiro saindo do Brasil na história do futebol brasileiro. Sim, o Luxemburgo vai perder esportivamente, mas é isso. Financeiramente não tem como. E o cara quer. O desejo do jogador nessa hora é levado muito em conta, a gente sabe como é que o Corinthians acho que está fazendo bem. Chegaram várias propostas, inclusive essa recente, o Corinthians recusou todas. E tendo o Lucas Veríssimo, paga ou não sai. Tendo o Lucas Veríssimo, que pode agora entrar então na vaga do Murilo. Tem que entrar, né, gente? Porque eu não vi ainda que veio. Já iria. Já iria entrar de qualquer jeito. Né? Cadê o Lucas Veríssimo? Bom, agora eu quero falar com você, ABA. Agora a gente fala com a Marina Buffon, direto da nossa redação. Boa noite, Mar. Tem jogador de contrato renovado no Timão? Fala, Mi. Boa noite para você, para todo mundo que está ouvindo a gente aqui no Gazeta Esportiva. Pois é, né? Se o Salazar está falando de saídas aí, uma provável saída do Murilo ainda nesta janela, o Corinthians anunciou hoje a renovação do contrato do jovem atacante Wesley, de apenas 18 anos. Ele, que tinha o contrato até março de 2025, renovou seu contrato até 31 de agosto de 2027, ou seja, aumentou 2 anos aí neste vínculo com o Timão. O Wesley estreou no profissional do Corinthians, chegou no Corinthians com apenas 10 anos, muito novinho, né? E aí ele acabou estreando pelo profissional no ano passado, pela Copa do Brasil, ainda quando o time era comandado pelo Vitor Pereira, mas neste ano foram 16 jogos pelo profissional, 15 só sob comando do técnico Vanderlei Luxemburgo, que gosta bastante do garoto, coloca ele bastante aí, principalmente nos segundos tempos. Tem torcedor pedindo para ele ser titular já, ainda mais com a saída do Roger Guedes, mas o Luxemburgo costuma colocá-lo no segundo tempo, ele que marcou aí 2 gols, um contra o Newell's Old Boys pela Sul-Americana e outro contra o Coritiba pelo Campeonato Brasileiro. Então, contrato renovado até 2027. Legal, Mar, brigadão. E aí, o que você acha, Salazar? Eu acho que está certíssimo. O Corinthians agiu rápido, o jogador subiu para o profissional, botaram para jogar, se valorizou, renova o contrato para ter uma garantia. O Corinthians, como disse a Marina, tem 70% dos direitos econômicos dele. O desafio para o Wesley é, ter a cabeça no lugar. A informação que eu tenho é que o Luxemburgo e a diretoria do Corinthians estão tendo trabalhinho para manter a cabeça do Wesley no lugar. Se ele colocar a cabeça dele no lugar, não sair voando por aí, tem tudo para ser um grande jogador. Voando por aí, de novo é negócio de avião. Mas você tá cismando com o avião. Não, mas é voando, tipo assim, no sentido de voar pra balada, de voar também, sabe, você imagina, saidinha. Um menino novo, chega, sobe, vai pro Corinthians, sabe, uma exposição, começa a fazer gol. Começa a achar que é jogador de Copa do Mundo, Exato, calma. Então tem que chamar pra realidade. E o Vanderlei Luxemburgo é um especialista em trabalhar com jovens. Né? Fera. Então ele com certeza vai chamar ali pra realidade e vai ficar tudo certo. Ele chegou a ser mandado pro Sub-20. Subiu, de repente, cadê o Wesley? Foi pro Sub-20, foi o Luxa. Desce um pouquinho, põe o pezinho no chão, voltou, colocou para jogar. O Luxemburgo não abandonou, cara. Mas já deu a primeira lição de, calma, filhão, você não é o Romário ainda, você segura. O Salazar, e aquele daquela Argentina lá, Fausto? Fausto Vera. Entrou, jogou nada, saiu no intervalo, não entrou mais.
Tamo aí, Michel. Entendi. Então tá bom. Você acha que, né? Além de falar do Corinthians com a Marina Buffon, uma provável escalação do Timão para o duelo de amanhã contra o Goiás. Vai daí! Oi, Mi, voltei aqui então para falar do Coringão, mas ó, mancada me colocar depois desses bastidores, tá? Que a gente tava rindo pra caramba aqui na redação, porque Salazar erra isso aí mesmo, viu? Então vamos falar da escalação do Corinthians, que amanhã deve estar bastante alternativo para pegar o Goiás, porque a gente já sabe, né? Ontem a gente trouxe, durante a semana a gente veio falando, 12 pendurados, de Cássio até Yuri Alberto. Então, Luxemburgo, além de priorizar a Copa Sul-Americana, que tem o jogo da volta das quartas na terça-feira, fora de casa contra o Estudiantes, também está pensando no clássico contra o Palmeiras, que é no domingo depois desse jogo contra o Estudiantes, na casa corintiana também, pelo Campeonato Brasileiro. Por conta disso, a gente pode ver um time bastante alternativo, como foi inclusive contra o Cruzeiro, quando fez 1-1 no final de semana passado. Então, põe na tela aí a escalação do Corinthians. A provável escalação deve ter o Cássio, Bruno Mendes, Lucas Veríssimo, Caetano e Matheus Bidu, o Fausto, Giuliano e Juan Oliveira, Wesley, que renovou o contrato, Gustavo Silva e Felipe Augusto. Esta pode ser a provável escalação do Corinthians para enfrentar o Goiás. O Goiás, inclusive, que nunca venceu o Corinthians na Neoquímica Arena. Aliás, nunca pontuou diante do Corinthians na casa corintiana, né, que estreou em 2014. A última derrota para o Corinthians como mandante contra o Esmeraldino foi em 2013, ainda jogando no Pacaembu. Então, o Goiás vai em busca desse primeiro pontinho na Arena, mas o torcedor corintiano não quer, né? Até porque é um confronto direto pela parte de baixo da tabela, apenas um ponto separa as equipes. O Corinthians está em 13º e o Goiás em 15º com 23 pontos. Volto com vocês. Beleza, então vamos lá para a nossa realidade do campinho, ó. Cássio, Bruno Mendes, Veríssimo, Caetano Bidu, Fausto Vera, que namora a cantora lá argentina e que disse que não está deprimido porque está longe da namorada, Giuliano, Juan Oliveira, né, Wesley, Mosquito e Felipe Augusto, é isso? É isso, essa é uma tendência de time, até porque o Corinthians, como vocês abordaram ontem, tem 12 pendurados. Acho muito ruim esse time. O próximo jogo é contra o Palmeiras. No meio de semana tem uma decisão na Argentina contra o Estudiantes. Então, pensando no que tem que pensar, Copa Sul-Americana e clássico contra o Palmeiras, tá certo, o Luxemburgo tem que mexer no time mesmo. Que nota é esse time? É difícil, Michele, assim, até dar uma nota. Mas o Goiás pro também time, não é uma máquina, né? Não Não é o uma Manchester City, é o Goiás assim, na Neoquímica Arena. Mas peraí, o Corinthians está em 13º, o Goiás 15º. No Campeonato Brasileiro. Então é um confronto direto, como a Marina falou ali. É um confronto então direto. Não pode largar muito também não. Larga a mão, vai não ficar. pode largar muito, sabe mas por quê? você Porque tem que depois fazer perde. escolhas. Não, assim, a gente... O problema, Salazar, é que assim, o Campeonato Brasileiro está chegando para o seu segundo turno agora. Sim. O Corinthians tem um jogo importante, como você falou agora, na Copa Sul-Americana. Depois tem Palmeiras também. Qual Mas o é o Campeonato jogo Brasileiro... que vai? Não era prioridade o Campeonato Brasileiro? Não já é mudou, mais, né? agora Agora é é Sul-Americana. Já não é mais, já mas mudou. tá bom, não é a prioridade. Mas aí Mas contra o Palmeiras é brasileirão. É brasileirão, então, mas esse, é na eu acho que não, Neoquímica Arena. tudo bem você tirar um ou outro, mas todo mundo assim, Não eu é não todo sou a mundo. favor. Não é todo tirando mundo. o Veríssimo Cássio, vai ser titular. Cássio e Veríssimo, Bruno acabou. Mendes tem sido titular. Acabou. Wesley, Gustavo Mosquito. Cássio. O Juan Oliveira tem sido titular também. Não sei. Que nota é esse uma time? mesclada. Esse time é nota 5, fala Não, pra não você. Ó, e o Murilo não deve mais jogar pelo Corinthians, tá? E, ó, Informação que chegou pra mim só que chega no 5 por causa do provavelmente Cássio. não joga mais pelo Corinthians o Murilo. Provavelmente Murilo- não joga mais. Informação que eu tive é que eles estão de fato alinhando para fechar e o Murilo já não deve mais jogar pelo Corinthians. Não É uma joga perda. mais? Já. É uma perda e tanto como a gente vinha falando aqui. Gente, Um aí o abraço. Corinthians perde o Murilo, perde o Roger Guedes, perde o Watson. E quem chega aí? Alguém? Não vai chegar Não, o ninguém. Lucas Veríssimo vai o ganhar Lucas Veríssimo a vem para vaga no repor. setor. É. Perdeu quantos já? Mas veio o Você tem o Rojas, Caetano, que vai tem o jogar, Caetano, você tem o Caetano. Gil, você tem o Bruno Mendes. O Luxemburgo gosta muito do Gil, então o Gil vai ser sempre ali uma A zaga grande titular opção vai pra ser ele. Gil e Veríssimo e já Exatamente. seria, mesmo que o Murilo ficasse. Ah, não, mas é isso mesmo. O Murilo ia perder vaga pro Veríssimo. Sim, Você é isso gostando ou não gostando. É isso. Bom, Bora de notícia exclusiva, quero contar para vocês que Felipe Coutinho tem novo clube. E não é nem o Corinthians, nem o Vasco, times brasileiros que andaram especulando sobre a possibilidade de retorno do atleta meio atacante. Contei para vocês com exclusividade pela manhã que o zagueiro Murilo está de mudança para o Nottingham Forest. O acordo foi fechado na noite de quinta para sexta-feira. Faltam apenas os detalhes burocráticos
entre eles a realização dos exames médicos e a assinatura do contrato. Contei essa informação com exclusividade para vocês. Na manhã dessa sexta, vários veículos de comunicação no Brasil e no exterior já repercutiram a notícia. Murilo vai se mudar lá para a Inglaterra por 13 milhões de euros fixos, mais 3 milhões de bônus atrelados à performance do jogador. Para fechar o vídeo...